Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o programa Futebol em Rede, é um programa temático, diário. A gente sempre traz informações aqui e debate temas do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Isso é bom Clica. para a gente, dá positivo, negativo. E se não concordar com a gente, você pode ir na parte de baixo do programa, no descritivo, dar a sua opinião, que na medida do possível a gente sempre vai trazer o teu nome, a tua opinião também para registrar. Pode ficar sossegado. Quartarolo, vamos ao seu cumprimento para lá de educado. E é lógico, com o tema do programa, e mais uma vez o burro esqueceu de disparar o cronômetro. Só passou um minutinho, só passou um minutinho. Ô, Seródio, um abraço a você. Estamos ainda iniciando a semana. É uma semana que não tem tantos jogos assim de campeonato Trágica paulista. semana. Trágica semana para muita gente, mas de qualquer maneira temos muito a discutir e hoje o tema é muito especial, aliás, lembrando a você, como disse Seródio, se você já está inscrito, espalhe o programa por aí, peça para os amigos também se inscreverem no programa para que o YouTube também nos recomende em várias plataformas aí, o tal do algoritmo, coisa assim. Bom, olha, Seródio, Corinthians tropeçou nos pênaltis contra o Ituano. O São Paulo imitou o Corinthians e também saiu do campeonato diante do Ituano, diante do Água Santa, foi eliminado. Qual foi o vexame maior? Do Corinthians ou do São Paulo? Enfim, você que é São Paulino, e eu sei que tem São Paulino sangrando hoje no programa, por motivos diferentes, mas realmente o coração está doendo. E aí, Serote? O coração não, a boca, mas tudo bem. Bom, cada tragédia tem o seu tamanho. Acho que o Corinthians passou um vexame, porque foi eliminado pelo pior time possível, e o São Paulo passou um vexame maior. Por que maior? Porque o São Paulo perdeu não porque o time era muito mais fraco do que o Ituano, não. O São Paulo perdeu por um trabalho maior. O Rogério Ceni está quase 2 anos no São Paulo. E o trabalho do São Paulo não rendeu, foi vexaminoso também no Campeonato Paulista. E aí a gente tem que saber medir. Para mim, o vexame do Corinthians é factual, é um menino que está começando a trabalhar, um time que está um pouco mais rodado, contra um outro time que fez uma reformulação errada e que tem um treinador já rodado. Então, dói mais para o São Paulino ver o Água Santa passar do que para o corintiano, por mais desesperador que seja. Não sei se você conseguiu entender a minha comparação, Cartelo. Eu entendi. O Rogério tem mais tempo de trabalho e se esperava um resultado melhor no campo. Né? Eu tenho números para dar hoje, isso é muito chato. Eu vou Então, escrever no nosso dê site. os números já que você vai dar, aliás, está no seu site Tá tudo também, no aqui, não nosso dá para site, ver aí, mas tá tudo aqui, ó. tá conflitando aí a cor, né, com o nosso fundo, mas a verdade é a seguinte, né, Seródio? O Água Santa, eu vejo como menos zebra que o Ituano. O Água Santa fez 23 pontos, ontem chegou a 24, né? Eu acho que tem Ultrapassou o menos listras. Não, mas a verdade é a seguinte, né? Ele foi a 24 pontos, está na frente do Bragantino, vai decidir na casa dele, mas não pode jogar lá, né? Isso é outro assunto que a federação vai ter que resolver. Mas a verdade é a seguinte: então, Água Santa, no grupo do São Paulo, inclusive, se ombreou o tempo todo fazendo uma campanha Por isso, igual, embora com elenco inferior. A gente tem que reconhecer. Agora, jogou para empatar, jogou para levar para os pênaltis. Muita gente pode criticar, é o anti-futebol, não vi tanto assim, mas teve momentos que você só se defendeu. No final do primeiro tempo até atacou. E olha, tem umas coisas que eu não consigo entender, né, no futebol, viu, Cerotti? Eu estava vendo a transmissão da TNT e um repórter informou o seguinte: o Alisson está no banco, mas ele não tem condições de jogo. Ele não tem. Aí eu pergunto para você, se não tem condições de jogo, então não pode ir para o banco, certo? Porque se você fala assim, não, olha, eu tenho o Zidane, eu tenho o Ronaldo, eu tenho o Pelé, eu tenho o Zico, ele vai ficar no banco, porque a hora que ele entrar, com a bola no pé, ele pode resolver. Mas é o Alisson, gente. O Arboleda também disse que não estava em forma, mas estava no banco. Então, entrar só para fazer número, não adianta. Vira o Wellington do final do jogo, lá manquitolando São Paulo com um a menos, né?
Então, tem umas coisas que eu não consigo entender em técnicos de futebol. E outra, o São Paulo, de novo, numa decisão, lembrando a Sul-Americana, foi um bando. O São Paulo, quando precisa decidir, não se entende, deixa de ser um time e passa. Você escreveu bem isso, uma frase que eu sempre usei, também gosto muito, exemplo de você. O São Paulo correu o futebol, correu. Não criou nada. O São Paulo, sabe, chegou mais ao gol adversário, até que chegou, mas não tem precisão no chute, não tem jogado, só aquela bola alta, e quase que toma gol ainda. Então, lembrou muito a final da Sul-Americana, na minha opinião, aquele marasmo igual, viu, Cerotti? Infelizmente, concordo com você. Mas tem algumas coisas que o São Paulo precisa esclarecer. Primeiro, ou o São Paulo decide se é patrocinado pelo SUS ou não. Porque não tem jeito. O time do São Paulo é quase que uma enfermaria durante toda a temporada. Isso alguém precisa esclarecer. O que está acontecendo no São Paulo que E virou teve uma mais dois enfermaria? ontem, hein? Mais dois ontem. Eu tenho, e você é um repórter mais experiente do que eu, por observação prática, que o tamanho da enfermaria cresce conforme a popularidade do técnico diminui. Conforme a crise. Então, quanto mais a situação está ruim, a enfermaria vai inchando. Quando o time está bem, você não passa na enfermaria para pegar uma cibalena. Quando o time está ruim, vai crescendo. E o problema do São Paulo, alguém precisa explicar como o São Paulo era um exemplo de recuperação de jogador, hoje não consegue recuperar ninguém. Óbvio. É um ponto. E outra coisa, o Rogério Ceni, um ídolo maravilhoso, amo de paixão, está na história do São Paulo, até no futebol mundial, como goleiro artilheiro. Ele está há 2 anos no São Paulo. Ele chegou em 2021, quando o São Paulo estava com a corda no pescoço para não cair. Ou seja, o São Paulo está há 3 anos lutando para não cair, em que pese ter ganho um Campeonato Paulista com outro treinador lá. Depois de 2 anos de trabalho, você vê, o São Paulo tem 61% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Coitado do Fernando Lázaro, coitado no bom sentido. Tem 58% no Corinthians. É impossível você pegar um treinador com a rodagem do Rogério Ceni e ver que a produção dele é muito semelhante com a do menino que está começando. Tem algo errado. E outro, te digo mais, tem a relação de todos os jogadores que atuaram no São Paulo. São Paulo tem 6 volantes no elenco. Quem que fez essa escolha? Ele. 6 volantes no elenco, sendo que pelo menos 2 são estrangeiros. O São Paulo tem uma série de jogadores que não servem para nada. Com todo o respeito, o Rogério Ceni bateu o tambor para o São Paulo contratar aquele tal de André Anderson, que agora Nunca jogou. É conhecido como pastor religioso. O tal do Rafinha, que já tinha encerrado a carreira no Flamengo, foi jogar no Grêmio, foi rebaixado, está no São Paulo. O próprio Alisson, que caiu para o Grêmio. Gabriel Neves, que eu não sei quem indicou para o São Paulo, aliás, até hoje virou motivo de fofoca no Montevidéu. O que está fazendo no São Paulo? Tem muito jogador no São Paulo. Você citou Alisson. Muito jogador no São Paulo está apenas fazendo número. São Paulo precisa parar para repensar isso. Quartarolo, você pegar os titulares do São Paulo, titulares, aqueles que mais atuaram, Nestor, goleiro Rafael, que, coitado, é igual aos outros. Sabe qual é o cara de destaque para o treinador? O Wellington Rato. O São Paulo não é time para ter o Wellington Rato, portanto. Como referência, né? Como referência. São Paulo teve Gerson, Pedro Rocha, Raí, Pinta. Não pode ter um Wellington Rato. Quando o São Paulo tem um Wellington Rato como referência no elenco, pode se preparar que a merda vai acontecer. Eu não estou pegando no pé de jogador. Estou pegando no pé de quem criou essa situação. De quem contratou. É muita contratação, muito sem vergonha. Jogador que é para compor elenco. Meia boca. Meia boca. 2 anos o Rogério Ceni não consegue escalar um time. Não, e agora vai perder o Luan, que é um bom jogador. O melhor dos volantes é o Luan.
e vai acabar Sim, de perdendo 6 é o 2 de casa, vai perder um. Exatamente, porque ele é Para que igual ou melhor contratar que os os outros últimos. 4? E mais do que isso, o Pablo Maia, para mim, é bom jogador, tinha que jogar. O Nestor também não tem jogado bem há muito tempo, mas eu acho que é bom jogador. É bom jogador. E estão pegando no pé do moleque Estão aí. pegando, estão pegando. É bom Como jogador, pegaram com o sim. Igor Gomes. Isso, é bom Ô, jogador, Catarolo, sim. quem é melhor, o Igor Gomes ou o Wellington Rato? O Igor Gomes. Quem é melhor, Gabriel Sara ou o Wellington Rata? O Gabriel Sara. Ou Ah, seja, então, veja bem, olha o São Paulo como é que tá. Tá certo que o Caleri fez falta? Fez. Mas o Caleri também depende dos caras para fazer gol, que ele não é nenhum gênio, é um jogador bom, bom. Ele não é Luiz Fabiano, ele não é batalhador. Careca, Batalhador. ele não é França, ele não é Dodô, ele não é isso, gente. Ele é pro futebol atual, dá. Agora, sabe uma coisa, tem umas frases, né, que a gente usa, né, e que para resumir a situação. Eu estava vendo o jogo ontem e me dá raiva. Eu não sou torcedor de São Paulo. E a raiva que eu tenho não é de pessoas, Eu mas da entendo essa situação. raiva. É, um time onde o goleiro toca mais da bola do que Ah, os meio-campistas, não tem jeito de chegar no ataque, gente. A bola não vai chegar redonda, Serói. Não vai. Até porque o Rafael, pelo que eu saiba, não é o Ederson, que por mais que você diga que tem falhado ou coisa que eu valha, mas é um jogador que com o pé joga maravilhosamente bem, é verdade. Talvez dos goleiros que eu conheça, ele e o Neuer atualmente, o Rogério Ceni, né? Ele não é isso. Ele não vai colocar o time, a bola, no peito do atacante, não vai colocar a bola na cabeça, na frente do atacante. E ele fica com a bola mais tempo do que os meio-campistas. Então não tem jeito. O adversário vai para cima, como dizem hoje, né? Adianta suas linhas, e aí sufoca o São Paulo, que não tem saída de bola, não tem nada. E o Wellington Rato teve chance de chutar gol, não chuta, fica arrumando. Outra coisa, joga muito de lado para o meu gosto. E mais, olha, vocês tinham lá, estou falando vocês porque eu sei que você é São Paulino, vocês tinham uma praga chamada Orejuela. E pra ele é tão lá. ruim, eu sei, ele é tão ruim, que ele era titular. E veio o Natan, que é uma desgraça. O cara não faz uma jogada certa, Seródio. O cara não fez uma jogada certa e Mas, teve chance. Quartarolo, o Rogério Ceni, eu estou pegando no pé dele porque ele erra. Trouxe o tal do Davi, que jogou com ele no Fortaleza, não jogou em lugar nenhum. Não joga nada. Joga nada, não é jogador para jogar no São Paulo. Você falou do Zé Ruela aí também, não é para jogar no São Paulo. Esse menino Natan chegou de última hora aí, foram Fraco. buscar na rodoviária, que estava emprestado para Curitiba, não é Não, para jogar se no São livraram do Paulo. cara e foram buscar um cara desse. Quando você se livra, não pega mais. Porque O você pode errar Erisson, uma vez, né, Seródio? o Erisson era o mais criticado atacante do Botafogo. Jogadorzinho, jogador Pô, fraco. contrataram. Isso sem contar esse Alisson que você citou, jogador que nunca rodou em lugar nenhum, foi para o Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio junto com o Ratinho e veio como solução para o São Paulo. O erro é de quem montou esse elenco, caramba. E O sabe o que é São mais Paulo não tem irônico, elenco, Seródio? não tem time, e o Rogério Ceni está 2 anos tentando montar um time. É muito tempo. Tem muita qualidade, quantidade e pouca qualidade. E sabe o que é mais irônico? Dos contratados que vieram, o único que eu achava que estava dando certo era o Patrick, que foi embora para o Atlético Mineiro. O Rogério Ceni brigou porque não gostava do tal do Pocotó. É. O Pocotó é o Galo. Hoje o Galo é a salvação do Rogério Ceni. Joga em todas. Ou ele está se apaixonando pelos caras errados, ou tem alguma coisa errada na montagem do elenco. Mas o Ou, Galopo vem jogando bem, né, Serote? sim, tem jogado bem, mas ele não era o cara do sonho do Rogério Não, Ceni. não, não, O não. cara do sonho do Rogério Ceni era todo o André Anderson aí, que virou pastor. Tem alguma Fraco. coisa errada. Ah, você acha que São Paulo tem que mandar embora o Rogério Ceni? Não, São Paulo tem que sentar e fazer tudo de novo. Mas tem tempo. Ah, se vira. O São Paulo, esse elenco é pior do que do ano passado, que era o mesmo do ano retrasado, que correu o risco de rebaixamento. Com esse elenco cai. Com esse Não cai. Cai elenco não cai. cai. Não, no brasileiro não Cai. cai, não. Como Não não, cai. Catarô? O Santos está ruim, pode cair. O São Paulo está muito ruim, pode cair. O Curitiba é um candidato a cair. O Cruzeiro.
O Cruzeiro, mas é que o Cruzeiro vai capaz de cair também. Mas Time ruim, time ruim, time tem ruim. muito time ruim, mas o São Paulo é um deles. O São Paulo Heródio, está no fio da navalha. O São Paulo perdeu para o Bragantino 2 vezes seguidas, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. O time do Bragantino é uma porcaria. Se for para cair no Campeonato Brasileiro, entre São Paulo e Bragantino, o Bragantino segue. É verdade. Ô, Heródio, o que você podia dizer do Luciano? Você que é São Paulino. O Luciano, eu conheço o Luciano desde a época que eu trabalhei no Corinthians. Sim. O Luciano, ele primeiro, quem inventou que o Luciano devia voltar para trás para armar a jogada foi o Fernando Diniz. Quem inventou essa besteira na vida. O Luciano é um atacante, centroavante. Ele é melhor que o Erisson. É melhor do que um monte de jogador que o São Paulo testou. Só não é melhor que o Caleri. Não, não é melhor que o Caleri, porque o Caleri é mais brigador. O Luciano não é. Mais goleador. O Luciano é mais esquentadinho. Mas não é jogador para armar jogada. Vestir camisa 10 do São Paulo, com todo respeito, não dá para fazer comparação com o Santos de Pelé. Mas vestir camisa 10 do São Paulo é para jogador como Raí, Pedro Rocha, Pita. Não é para o Luciano. Da Guia. É verdade. Tá difícil, hein? Tá difícil. Dá número 7 a 11 para ele, que até para vestir a 9 de Careca, Serginho Chulapa, fica difícil. Não, difícil. Miller, esses caras aí não dá, não. Não dá para olha, o São Paulo, Quartarolo, com todo respeito ao Rogério Ceni, é um ídolo, mas o prazo de validade está acabando. Olha aí. Esticar demais a corda com o Rogério Ceni é um risco. É um risco. E o elenco do São Paulo é elenco para cair. Eu só queria dizer uma coisa para você. Quando fechou o ano passado, a gente falava assim: o São Paulo precisa urgentemente de um goleiro. Veio o Rafael, que para mim é meia-boca. O melhor goleiro é o técnico. Devia jogar. Agora, aí lateral direita tem 3 e não tem ninguém. 4. No meio da zaga está uma confusão. Você esqueceu do Moreira, 5? A do Moreira. O Moreira acho que ainda dá caldo, que é jogador bom. Sim, ele e o Igor Vinícius, eu ficaria com os dois. Com ele e com o Igor Vinícius. O São Paulo tem um abismo negro no departamento médico. Isso vai ser solucionado. Mas aí tem que ser com reza brava, que a medicina não está conseguindo. Então, patrocínio SUS. SUS. Ou então contrata o Pazuello para ser o ministro lá da saúde deles. Na lateral esquerda só tem o Wellington e o Caio Paulista, que veio como lateral, não é lateral. Que não gosta de jogar na lateral. Não. Tem 6 volantes. No meio-campo tem um monte de gente que é tudo meia-boca. Então, realmente está complicado o elenco. Ou seja, o elenco foi mal montado. Essa que é a verdade. Agora, é aquilo que eu falei do Corinthians ontem. É difícil você mudar tudo agora, já em março. Já começou. O ano não tem jeito, a temporada vai ter um tempinho. E só para encerrar, né, Seródio, para não estourar o programa, porque o nosso programa não tem essa de ficar uma hora também jogando conversa fora, até porque nem tem. Mas você lembra ontem que eu falei, né? Olha, eu duvido que Corinthians, Santos, Botafogo acabem ficando fora da Copa do Brasil. Pelo critério novo da CBF, o São Paulo também corre risco, né, nesse momento. Agora, eu tenho quase certeza que o São Paulo estará fora da Copa do Brasil. Já começaram. O Corinthians já nem tanto. Já começaram os movimentos aí que esses clubes não podem ficar fora da Copa do Brasil, porque isso desvaloriza a Copa do Brasil. Ou seja, uma conversa que a gente já ouviu, né, Serotti? Sim, é o argumento Eurico Miranda. Sempre vai ter o argumento Eurico Miranda. Lamento muito pelo Corinthians, lamento muito mais pelo São Paulo, que ainda o Corinthians eu acho que é capaz de se arrumar com mais facilidade do que o São Paulo. O São Paulo está ladeira abaixo, já está há 3 anos e alguma coisa precisa ser feita. Se o departamento de futebol está sendo gerido, cadê o coordenador técnico? Muricy? É trabalho, filho. Cadê você, caralho? Extrapolou. Baixou São Paulino Seródio. Mas cadê o trabalho, filho? E a gente gosta dele pra caramba. Eu adoro, amo, mas espera aí, foi ele que contratou, mandou vir como solução Erisson? Não acho que tenha sido. O presidente do São Paulo faz discurso para falar de Wellington Rato? Meu Deus.
Já tivemos jogadores mais bem lançados lá no São Paulo, né? Que coisa, mais bem contratados. O absurdo é tão grande que o Muricy, ok? Esses caras todos não serviam para ilustrar a chuteira do Muricy. Nem do Milton Cruz. Nem do Milton Cruz. Do Milton Cruz. Então, tem algo errado aí. Tem algo errado. Alguém precisa explicar o que acontece no buraco negro do departamento médico. Qual é a função do Muricy Ramalho, coordenador? Ele vai lá para ficar tirando sarro dos repórteres durante o treinamento? Tem alguma coisa errada. O Rogério Ceni precisa parar. Olha, se essas indicações dizem além daí que foram do Rogério Ceni, André Anderson, o Wellington Rato e coisas que tais, o Rogério Ceni também precisa de uma consultoria para indicação. Tá feia a coisa, Rotero. Um excelente São Paulo cai. Não cai, não. O brasileiro não cai. Mais fácil o Santos cair. Ó, é o que eles chamam, Seródio, de oportunidade de negócio. Sabe o que é oportunidade de negócio? É o empresário trazendo o jogador para você. Ó, pega esse, pega aquele, e vai inchando o campeonato argentino, o campeonato uruguaio, o campeonato equatoriano. Vai enchendo o elenco com gente ruim, ou meia boca, gente que não vai resolver. Daí o empresário chega. É muito isso. O Santos também está na mesma situação, e eu, como santista, queria dizer a vocês que nós, vocês corintianos, vocês são paulinos, Seródio, não tem direito de gozar ninguém. Ninguém goza ninguém. O Santos só saiu uma semana antes do campeonato, e o palmeirense é o único que pode gozar a gente à vontade, Seródio. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração. Não pense que eu estou bravo, não estou bravo, não. Mas a situação do São Paulo é ridícula. Alguém precisa se manifestar. Não sei o que esse rapaz do marketing da Record está fazendo como presidente do São Paulo. É muito azar. É o que azares. Não consigo entender. As coisas precisam... E dizem até nos bastidores que não vai ter nem eleição. Os caras querem manter ele lá. Ficaram loucos. Ainda bem que ele conseguiu um grupo para tocar no Morumbi, porque local de show Morumbi. Foi na década de 80, de 90, até na década de 70. Mas naquela época o show era com bola. Agora vão de piano, música. Não, mas parece que o Coldplay não quer mais tocar lá, né? Porque virou velório. Casa de velório. Dá um beijinho todo mundo aí, Cotarô. Um abraço, gente. Olha, amanhã a gente vai estar de volta. Eu agradeço ao Fábio Seródio pelo programa hoje. Ele fez uma cirurgia na boca, está sangrando, não é por causa do resultado de ontem, não, e mesmo assim está aí. E vocês viram que ele falou mais do que eu, até porque ele tem um dom da fala e porque ele tem razão. Ele é São Paulino. Um abraço, gente. Fica com a gente, ó, clica aí, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí que a gente agradece a você. Um beijo para todos vocês, acordem. Rogério, eu amo você, mas acorda que o prazo está acabando. Tchau, tchau. E o Belmonte, você não vai mandar abraço? Eu vou de táxi falar com ele. Tchau.